Olá, olá, você que vai fazer redação para o Enem. Faltam alguns meses para a redação do Enem, para a prova do Enem. É a reta final e agora que a gente vê quem de fato está concorrendo mesmo, quem é o aluno que está preparando redação, fazendo redações, se equipando com essa fundamental nota da redação. Assiste o meu vídeo até o fim, porque eu vou falar sobre o repertório, sobre a competência 2, que de fato é uma das grandes dificuldades que os alunos enfrentam e na experiência, na minha longa experiência com correção, como avaliador do Enem, há 10 anos que eu corrijo redações do Enem, eu tenho condições de poder dizer para você onde está a fragilidade do problema do repertório, especialmente desse repertório decorado, repertório coringa que você usa lá, que é sempre mais ou menos o mesmo. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, de redação, sou jornalista também. Hoje dou aula na graduação da universidade, trabalho com alunos também de ensino médio e com aulas particulares de redação. Hoje o que eu vou mostrar para vocês é justamente o resultado desse trabalho de especialmente focar em alunos extremamente competitivos, que são esses alunos que vão fazer vestibular, o Enem, para cursos complicados, como medicina, direito, engenharias e tudo mais. E esse aluno precisa de uma nota muito bacana, de uma nota 900, entrar na turminha dos 900 pontos. Então, é estratégico, porque para isso a gente precisa fazer 200 pontos na competência 2. E a minha experiência tem mostrado que para a gente conseguir isso, é necessário um trabalho intensivo, mas aulas particulares, que é como eu trabalho. Se você gostar do vídeo, dá um like aí, te inscreve no canal, manda sugestões, sugira o meu vídeo aos colegas, porque a gente vai falar sobre um assunto bem importante, eu vou fazer revelações fundamentais sobre os critérios de correção da redação do Enem na parte do repertório, que é a competência 2, e nós vamos falar sobre alguns repertórios que você vai poder usar, sim, na sua redação. Mas eu vou mostrar como usar esse repertório. Então, preparado aí? Todo mundo sentadinho, bonitinho, lindo, maravilhoso, legal? Lanchinho, bolachinha, porque o bicho vai rolar. Então, vamos lá, galera, olha só. A minha experiência de tanto tempo trabalhando com redação, ela vai me levar a essa exposição que eu vou fazer aqui com você. Legal? Mas eu notei o seguinte, esse aluno, que é o aluno da medicina, por exemplo, o aluno da engenharia, ele barra em algumas coisas, né? Ele barra na competência 2, barra na competência 3, tem muita dificuldade aí. E ele não observa progresso, muitas vezes, porque ele está fazendo cursos de redação com correções muito genéricas, em sistemas muito grandes, que não trabalham especificamente as dificuldades do aluno. Por isso que eu trabalho com aulas particulares, são aulas de 1 hora por semana, via aplicativo, com temas de redação que são postados no Classroom. É um trabalho muito focado. O meu WhatsApp está aqui na descrição, você vai entrar em contato comigo para a gente levar um papinho, mostrar para você como funciona o Classroom, como funciona esse sistema de correção com essas aulas particulares. Elas dão resultados rápidos e é isso que você precisa nesse momento. Legal? Isso pode valer a sua aprovação. Vamos falar então, tá pronto aí? Sobre a competência 2 do Enem, que é isso que... Por que eu escolhi esse tema? Porque é esse que tortura o aluno, né? Você vai encontrar no meu canal muito material, especialmente também no Instagram, lá, Professor Russo, você entra lá, você vai encontrar materiais, você pode entrar em contato comigo pedindo sugestões, dicas, afinal de contas, eu tenho o maior prazer em poder ajudar essa galerinha que está estudando. Eu tenho vários projetos de aulas e palestras para ajudar alunos das escolas particulares, mais recentemente, inclusive, consegui aprovar na minha universidade, na universidade que eu trabalho, um projeto de extensão em que eu estou, essas aulas que eu estou mostrando aqui para vocês, eu também trabalho com esses alunos das escolas públicas aqui da região de Florianópolis, do entorno de Florianópolis, portanto, eu tenho uma experiência muito grande com a produção textual e com a régua de correção do Enem. Então, eu vou seguir essa régua. Você está pronto aí? Então, vamos lá. Segredinhos para você. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a correção do Enem é uma correção e uma avaliação analítica. Quando eu digo analítica, eu quero deixar bem claro para você que analítica em que sentido? Ela é muito técnica, ou seja,
Se o aluno revela tal habilidade, ele ganha pontos. Se ele não revela tal habilidade, ele não ganha pontos. E é preciso que haja uniformidade. Por quê? Porque o Enem é um concurso de massa. 3 milhões de candidatos, 4 mil avaliadores. Você precisa fazer uma régua de correção que seja de fácil compreensão para o avaliador e muito técnica. E é assim que funciona. Então, o que você está vendo ali na tela, eu vou mostrar mais de perto para você, olha só. No computador, o avaliador do Enem, ele vai fazer esse sistema de avaliação aí, gente, de 0 a 5 em cada uma das competências. Então, esse avaliador é mais ou menos como um computadorzinho, né? Ele vai ter que dar nota de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque ele tem 3,5, 4 minutos para corrigir cada redação. São 100 redações por dia que ele avalia, portanto, é um número bem grande, e ele só pode dar conta do tamanho dessa dimensão desse problema se ele tiver muita técnica, muita habilidade e tiver treinado para isso. Por isso que os avaliadores do Enem fazem treinamento, anualmente eles fazem um treinamento que dura 1 mês e meio aproximadamente, né, online, e depois ele vai de novo, um pouco antes da prova, fazer um novo treinamento no fim de semana, aprimorando os critérios já de acordo com o tema que vai ser dado lá no dia 13 de novembro. Então, esse avaliador é muito bem treinado, e esse treinamento, gente, já que eu fiz isso ao longo de 10 anos, ele vem se aprimorando para e passo, e a galera que faz isso, que era Sebrasp, Brasília, depois CESP, VUNESP, essas 3 bancas que intercalam esse trabalho, elas são bancas muito competentes. Então, agora, olha só, eu estou falando agora do lugar da autoridade, de quem está acostumado a lidar com essa galera. Então, o curso deles é um curso extremamente competente, a seleção é muito criteriosa, de modo que é um concurso muito sério. Esse é o primeiro dado que eu preciso passar aqui para vocês. Legal? Bom, outra coisa que é importante, quando se faz uma régua de avaliação, sempre haverá componente de subjetividade. Isso significa dizer que a régua ela tenta diminuir os componentes de subjetividade, mas eles sempre vão estar contidos ali. Legal? Como é que funciona isso, então? A nota sempre será de 40 em 40. Então, se eu der 1 para você, significa dizer que você ganhou naquela competência 40 pontos, 280, 3, que é a média 120, 465, 200 pontos. Ora, o avaliador pensa sempre na média, aquilo que a gente considera a média. O que é média? Média significa dizer aquilo que se espera de um aluno que terminou o ensino médio e quer entrar na universidade, essa expectativa. Então, o avaliador do Enem ele é treinado para essa expectativa, ou seja, para perceber exatamente aquilo que nós consideramos como uma média. Mas essa média, e eu quero que você tenha muito claro isso, não vai coincidir com a média, por exemplo, da sua escola. A média no país do ensino médio é diferente da média da sua escola. Então, o que é que se considera como mediano e mediania? Em cada uma, evidentemente, em cada uma das competências. Logo, partindo da média, eu vou verificar se naquela competência aquele candidato está abaixo da média ou acima da média. Qual é o seu objetivo? Sinalizar ao avaliador que a sua redação está em cada uma das competências acima da média. O seu objetivo, portanto, é alcançar em cada uma das competências 160 ou 200 pontos. É esse o seu ponto central de discussão. Logo, objetivamente, pragmaticamente, você tem que perguntar para o prof aqui, e é isso que eu ensino aos meus alunos no curso intensivo, que está começando agora em agosto. Como que a gente faz para tirar 160 e 200 pontos? O que eu faço? O que eu tenho que mostrar para o avaliador, esfregar na cara do avaliador, dizendo assim, ó, eu não sou 120, eu sou 200, eu sou 160. Essa a ideia, em cada uma das competências. Objetivamente é assim que se trabalha para obter um resultado rápido, um resultado imediato no aumento da sua nota. Bom, bem entendido isso? Então vamos lá de novo agora, ver se você entende. Sempre a correção será feita por 2 avaliadores, um avaliador não vai saber quanto o outro deu. Significa dizer que se eu dei 120 para você na competência 1 e o outro avaliador que corrigiu sua redação deu 160, você vai ficar com 140, que é desvio. Então, 140 vai ser um desvio. Se um deu 160 e outro 200, você vai ficar com 180. Então, se você tirou 180 em alguma das competências, significa dizer que um deu 160 e o outro deu 200, ou seja, você pegou desvio. No entanto,
Se um avaliador deu 120 e outro deu 200, essa discrepância ela pulou 40 pontos e ela não é tolerada, de modo que haverá uma terceira avaliação que será feita por um avaliador que tem a especialidade de fazer a terceira correção. Legal? Então, o que se chama 100 redações de terceira correção. O avaliador vai receber só aquele conjunto de redações que deu discrepância de mais de 40, por exemplo, mais de 40 pontos na avaliação. Legal? Você tem que entender as regras do jogo para saber como a coisa funciona. Bom, o que mais que eu preciso saber, prof? Bom, agora vamos examinar a competência 2. A competência 2, eu vou estabelecer o seguinte, vamos imaginar que a nota vai ser o que a gente chama de descritores ou as palavras-chave, né? O que a gente entende como um repertório, vamos falar exclusivamente do repertório, um repertório 120, um repertório 160 e um repertório 200 pontinhos. O que seria um repertório 120? É aquele previsível, não é com ideias clichê, ideias muito comuns que todo mundo coloca na redação. E essas ideias, ele pode, inclusive, trazer um repertório qualquer. Aí ele faz uma citação lá do Mandela, não é? Sobre a questão da educação. Mas o tema é um tema que genericamente está ligado, muito genericamente ligado à educação. Portanto, ele não chega a conversar intimamente com a proposta de redação. E ele vai ficar com 120 pontos, é a mesma coisa que não ter colocado absolutamente nada. Se ele ficou apenas e tão somente com o repertório dos textos de apoio, ele vai tirar 120 pontos no máximo na competência 2. Ou seja, como é que funciona então a régua de correção? É como se você tivesse que acionar uma chavezinha em que você vai subindo conforme você vai acionando a chavezinha. Então, para eu chegar aos 120 pontos, eu preciso fazer a interpretação correta da proposta, nós já vamos falar sobre isso, não é? E usar os textos de apoio que estão ali na prova de você. Isso vai dar 120 pontos, ou seja, mesmo que você faça uma redação muito bem argumentada, mesmo que a sua redação seja muito bem construída, mesmo que seu vocabulário seja um vocabulário excepcional, se você não trouxer um repertório que converse intimamente com o tema e com o assunto, você não sai dos 120 pontos. Ou seja, a chavezinha para você acessar 160 a 200 pontos na competência 2 é o tal do repertório. Bem claro isso, gente. Então, de novo, são as chaves de acesso. É assim que você tem que pensar. Como é que a gente pula de 40 em 40 pontos? Se você não conhecer intimamente como isso funciona, você não vai conseguir os 200 pontos na competência 2, que é tão importante para você. E é por isso que esse repertório coringa que muitas vezes você usa, às vezes dá 120, às vezes dá 160, mas não vai dar 200 pontinhos, porque você está cometendo o erro que eu vou mostrar aqui agora. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Olha só. A primeira coisa que é fundamental para o avaliador é perceber se o candidato compreendeu a proposta, e isso é avaliado justamente na competência 2. Ora, toda proposta do Enem, ela possui um tema que é específico e um assunto que é genérico. Então, do específico para o genérico, do genérico para o específico. Então, se eu pegar lá, por exemplo, 2014, eu vou observar que a proposta de redação, a frase temática, que é o que nos importa, porque o resto todo é igual, não interessa lá só a frase temática, recortei a frase temática de 2014, diz assim, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ora, o que a gente está vendo aqui agora, né? O aluno, o candidato, que não está muito bem preparado, ele vai olhar para a frase temática e vai dizer assim, eu tenho que fazer uma redação sobre a mulher na sociedade brasileira. Legal, de fato. E vamos combinar que a mulher na sociedade brasileira, o papel da mulher na sociedade, né, é um tema de redação, um assunto que cai com muita regularidade lá no ensino médio. Então, quando eu dava aula em escola, sempre tinha uma redação ao longo do ano, preparando os alunos do terceirão, por exemplo, que retratava da questão do preconceito, da questão da mulher, que são temas recorrentes para aluno, para professor que está acostumado com redação. Só quem está acostumado sabe disso, né? Só aquele professor de sala de aula que sabe disso. Legal? Bom, mas acontece o seguinte, que não é para você falar propriamente da violência contra a mulher ou o papel da mulher, mas você tem de falar sobre a persistência da violência e o que nós entendemos como persistência, que ela acontecia e continua acontecendo.
Ou seja, se o aluno não falar sobre a persistência da violência, apenas falar da mulher ou sobre o papel da mulher, ele acerta o assunto, mas não acerta o tema. Portanto, o repertório tem de conversar com a questão da mulher, com a questão da violência e com a questão da persistência dessa violência, para você conseguir 200 pontos. É aí que eu digo que o repertório tem de estar intimamente ligado com essa frase temática. Vamos tentar de novo? Vamos lá, 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, um aluno apressado vai dizer assim, eu tenho de falar sobre intolerância religiosa. Sim, você terá de falar sobre intolerância religiosa, mas mais especificamente os caminhos para combater essa intolerância. Porque se você não falar sobre os caminhos para combater a intolerância, você terá acertado o assunto geral, mas não o tema específico. Então, vamos lá de novo. Vou encontrar aí na internet vários professores e pseudo-professores, que se dizem professores de redação, que vão dizer assim, eu sempre acerto o tema de redação lá do Enem. Não, ninguém é guru, ninguém é mágico. O que é mais fácil se acertar é o assunto genérico, ou seja, dizer que pode cair na redação algo ligado à mulher, o papel da mulher na sociedade brasileira, dizer que a intolerância religiosa é um tema que cai no Enem, na redação do Enem, isso parece muito óbvio, porque são temas recorrentes no Enem, sempre será uma problemática para o aluno apontar uma intervenção. Mas o tema é muito específico, o tema não se tem como adivinhar. Legal? Então, assim, acertei. Não, qualquer um faz uma redação sobre o papel da mulher na sociedade brasileira, sobre o preconceito contra a mulher. Mas a persistência da violência é mais difícil, só se você for um gênio, gênio da lâmpada, né, gente? Se você tiver lá uma lâmpada, espelho, espelho meu, né, para adivinhar o que vai acontecer. Beleza? Qual o tema que vai cair. Então, isso tem que ficar claro aqui, né, gente? Olha só, uma coisa é o tema, outra coisa é o assunto. O assunto é geral, o tema vai ser específico, isso tem que ficar muito claro. Ora, eu só concorro a 120 pontos se eu acertar o tema e o assunto. Se eu não acertar o tema, se eu falar sobre a mulher, o papel da mulher, eu zero a redação, prof. Não, você tangenciou o tema. Isso vai possibilitar que você ganhe no máximo 80 pontos na competência 2. Isso vai ser o teto. A chave, portanto, para os 120 pontos, a chave para os 120 é acertar o tema e assunto. Aí o avaliador do Enem, ele é treinado para encontrar na redação essas palavrinhas que estão aqui, a persistência, a violência contra a mulher na sociedade brasileira. De algum modo, essas palavras ou palavras relacionadas a estas têm de aparecer em qualquer parte da redação. Então, o avaliador ele é treinado para procurar essas palavrinhas. Se essas palavrinhas estiverem lá, ele estará concorrendo a 120 pontos na redação do Enem. Girou a chavezinha para os 120. Beleza? Você está vendo como funciona a coisa? A coisa da chavezinha, que eu estou usando como metáfora para você entender bem e pensar como um avaliador do Enem. Agora, vamos adiante. O repertório sociocultural. Agora entra o repertório. Ou seja, a chave para eu acessar 160, 200 pontos é um repertório. Como funciona esse repertório? A ideia do repertório é poder avaliar a bagagem informativa desse candidato. Quer dizer, você está estudando aí ao longo de tantos anos, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, e você estudou história, literatura, não é? Você tem muito material, muito material que você tem e estudou ao longo da sua vida. Então, é preciso trazer esse material para a redação. O que se avalia, portanto, é a forma como você liga esse repertório que você tem, que você acumulou ao longo da sua história como aluno, com o tema e o assunto que estão sendo dados. Então, olha só, o segredinho é a questão de ligações. Eu gosto muito dessa palavra, né? O Enem se avalia as ligações. Então, olha só, se nós estamos falando sobre o preconceito contra a mulher, o que você tem na sua bagagem informativa ligado a isso? Então, ligação. Né? Ou seja, é uma forma de perceber, de avaliar a inteligência do aluno, porque a inteligência está intimamente ligada a essas ligações que o aluno vai fazer. E aí que bate, evidentemente, a insegurança, sua insegurança, que eu sei, não é? Porque está aí no dia da prova, se eu não lembrar, não é? Por isso que o aluno busca repertórios mais ou menos padronizados. Todo mundo faz isso. Beleza? Todo mundo faz isso. Ora, o que acontece?
o meu repertório, 160 e 200 pontos, e agora você precisa entender qual é a diferença, né? Então, nós vamos ver como é avaliado esse repertório pelo olhar do avaliador. Então, vamos lá. Eu vou dar exemplos de repertórios para você entender melhor como é que funciona a coisa. Então, olha só. Vamos pegar um assunto, que é um assuntinho bom, que é a questão do suicídio. Tá pronto aí? Vamos imaginar que o tema de redação trate do assunto amplo que é o suicídio, que é um belíssimo tema para ser discutido, o suicídio entre jovens no Brasil. Bom tema, hein? O que você acha? Legal? Uma boa reflexão que se possa fazer. Bom, sobre isso, eu trago para vocês aqui o efeito Werther. O efeito Werther, o que é, professor? O repertório para o suicídio. Então, olha lá, historinha. Um homem se apaixona por uma mulher. A história é antiga, né? Que irá casar com outra pessoa. Quer dizer, o cara está apaixonado, uma mulher vai casar com outra, e comete suicídio. Quer dizer, ele fica melancólico, deprimido, não aceita isso e acaba se matando. Esse é um enredo básico, então, de Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é de 1700, antigo, meu amigo, olha lá, 1774, escrito por Goethe, esse escritor alemão extremamente conhecido, famoso, etc, etc. Wolfgang Goethe. Muito bem. A obra poderia ser mais uma trágica história de amor da literatura, mas aconteceu um probleminha com ela. Ela inspirou muita gente, porque muitas pessoas na época cometeram suicídio baseado no suicídio do personagem. Como é que se sabe isso? Porque eles se mataram usando a mesma pistola, uma pistola semelhante àquela, roupas parecidas com a do protagonista, ou seja, isso é que a gente chama de efeito Werther, não é? Ou seja, se divulgou o suicídio e as pessoas se identificaram com aquele personagem e acabaram também cometendo suicídio. Você dirá, é uma loucura? É uma loucura, mas não é uma loucura que ficou lá no século XVIII, não, ela atravessou os séculos. Agora vamos lá para um outro repertório também ligado a isso. O efeito Werther tem a ver com essa série que você assistiu, que são os 13 porquês, né? 13 Reasons Why. Ora, o que acontecia nessa série, né? Houve um aumento do suicídio entre jovens e adolescentes, não é? Nos meses após a estreia dessa série. Ele conta a história da Hannah Baker, uma jovem estudante que tira a própria vida. O efeito Werther realmente existe. Essa série de Netflix cometeu muitos erros que os principais manuais orientam a não fazer. Isso é uma psiquiatra que está falando. Então, olha só, o efeito Werther, que aconteceu lá no século XVIII, volta a acontecer agora, porque essa série ela vai dar publicidade à questão do suicídio, e isso vai, de algum modo, influenciar os jovens, que são altamente influenciáveis. Ora, então eu quero que você pense o seguinte agora, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Olha lá. Como é que a coisa funciona? Vamos imaginar que o tema de redação, né, 2022, seja o suicídio, ou melhor, o assunto seja o suicídio. Mas o tema, a frase temática diz o seguinte, os caminhos, vou imitar o que cai sempre no Enem, tá? Os caminhos para combater o suicídio entre jovens no Brasil. Prestou atenção? Então, se eu citar a série da Netflix, e a personagem Hannah Baker, dizendo que ela se matou, e ela é uma adolescente, ela é jovem, e se matou, se deprimiu e se suicidou, eu estarei efetivamente trazendo um repertório que conversa com o assunto geral, que é suicídio, mas não conversa com o combate ao suicídio no Brasil. Ou seja, conversa com um assunto e me possibilita, ao conversar com o assunto, ganhar 160 pontos. Ou seja, usar os 13 porquês num tema ligado ao suicídio me dá, no assunto ligado ao suicídio, me dá 160 pontos, mas não me dá 200 pontos. E aí vem a sua pergunta, o que eu faço, prof, então, para ganhar 200 pontos? Você precisa ligar essa série e essa personagem, de algum modo, ao combate. Ou seja, em algum momento na narrativa, houve o combate ao suicídio, os amigos da Hannah Baker fizeram um movimento para combater o suicídio. Se isso aconteceu, agora sim, você está conversando intimamente. O que significa dizer que o que você faz, que é começar a redação com 3 linhas, fazendo aquela citação da série, mas não desenvolvendo mais intimamente isso, você corre o risco de conversar com assunto geral, mas não com tema específico. E exatamente por isso que o repertório Coringa não
dá 200 pontos. Por quê? Como ele é um repertório coringa, ele é muito amplo. Não tem como se adivinhar o tema. Se fosse, por exemplo, a questão, a luta contra o preconceito em relação aos suicidas, agora você vai ter que falar sobre o preconceito. Aliás, a série Os 13 Porquês, ela serve também como preconceito e muita gente usou isso relacionado a preconceito e usa a série relacionada a preconceito. Mas se o assunto é preconceito, eu preciso ver qual é o tema. O tema é o específico. Portanto, para ganhar a pontuação máxima, eu preciso conversar com o tema. Será que eu fui claro? Sei que você está entendendo que é isso que você está fazendo. Você precisa de uma nota muito boa. É isso que eu trabalho, gente. É isso que eu trabalho no meu curso intensivo, que é aula particular, 1 hora de aula. Eu vou pegando, olha aqui, por que seu repertório não funcionou legal? Vamos tentar reescrever esse repertório? Vamos escrever da seguinte maneira: quais são os erros que você está cometendo de gramática? Então, tudo isso é visto de maneira individualizada, com uma correção detalhada. Pega aí o meu WhatsApp que eu vou mostrar para você como é que você faz para ganhar nota máxima nessa redação e concorrer ao 1000, que é o nosso sonho, né? Portanto, olha só, o que o avaliador do Enem entende como produtividade, que é uma redação produtiva, né? É justamente isso, foi criado o conceito de produtividade para combater esse repertório coringa, né? Porque o repertório coringa, como ele é muito generalista, ele não vai ter a produtividade. Legal? Então, qual é a grande curiosidade que se tem nessa época do ano? Começa a se sondar, né? O que vai cair na redação do Enem. Então, a grande questão não é saber o assunto que é geral. O assunto geral, que são os eixos temáticos, falar de meio ambiente, falar de comportamento do jovem, falar de problemas sociais, falar de preconceito. A gente sabe que o Enem vai tratar isso. Mas qual especificamente vai ser o tema? O que especificamente daquele assunto geral vai ser solicitado? E aí que a coisa funciona. E aí que a gente tem de observar com muita atenção. Eu não sei se eu consegui ser bem claro para você, por quê? Porque muita informação eu passei aqui, mas se faltou alguma coisa, entra no meu WhatsApp aí. Entra no WhatsApp, manda um recadinho para mim, pergunta como é que a gente faz esse trabalho intensivo, que eu vou ajudar você a conseguir uma nota muito legal. Temos alguns meses pela frente ainda, então é a hora de a gente se debruçar na redação para fazer redações semanais, com aulas semanais e nos prepararmos para tirar uma nota muito legal. Vamos trabalhar?